Senhoras e senhores, meu respeitável público, este é o Out of Context, porque foi basicamente o que Fred e eu produzimos de grande conteúdo para o programa de hoje. Tô brincando mais ou menos. Seguinte, vamos falar dos 16 classificados para as oitavas de final. Hoje começa a Liga dos Campeões e até onde a gente acha que eles podem chegar. Não é simplesmente quem é favorito contra quem. Qual o potencial dessas 16 equipes que estão classificadas e que a partir de hoje, Fred, os sonhos começam a ser destruídos. Inclusive, para a gente ajudar na construção de sonhos que serão destruídos futuramente, a gente vai ter o sorteio das quartas de final, exclusivo aqui no Fred e Beckler Explicam, para a gente poder palpitar sobre o futuro desses times, porque sem sorteio, qualquer palpite, Marcelo Beckler, é furado. Mas esse programa ele tá cheio de palpite furado. Então vamos no sorteio. Não, antes do sorteio, vamos pra vinheta. E, cara, que bom, né? Enfim, a Liga dos Campeões está de volta. Assim como o campeonato dinamarquês, eu fiquei congelado entre o fim da fase de grupos e o retorno do mata-mata. Vamos para a vinheta. Então, Marcelinho, hoje temos dois duelos abrindo o retorno da Liga dos Campeões. Temos o Leipzig contra o Real Madrid e o Copenhagen enfrentando o Manchester City. Vamos começar pelo jogo da Alemanha? Vamos começar pelo jogo energizado do Leipzig contra o futuro campeão de todas as Ligas dos Campeões até o fim do planeta? Cara, acho que está muito posto e muito claro que o favorito desse confronto é o Real Madrid. O jogo de hoje apresenta, imagino que para você também, um perigo talvez da exposição desse sistema defensivo um pouco fragilizado pela falta de reforços e pela velocidade que o Leipzig tem também no setor ofensivo. Estava pesquisando aqui e eu lembro de um jogador que me chamou muito a atenção, que foi o Openda. O Openda, na primeira fase da Liga dos Campeões, ele fez gol contra o Manchester City, é o artilheiro da equipe da temporada. Ele que tem apenas 23 anos e é um atacante muito, muito, muito rápido. Pode ser um perigo para esse Leipzig. Mas, enfim, cara, pegar o Real Madrid de cara é muito difícil. Para mim, projetar algo para o Leipzig para além das oitavas de final da Liga dos Campeões. Até acho que o limite do Leipzig poderia ser mais do que as oitavas de final, não tivesse dado de frente com o Real Madrid. Me chamou a atenção positivamente alguns jogos grandes da Alemanha nessa temporada, contra o Bayern de Munique, por exemplo. Acho que jogou para ganhar, fez 2-0, jogava bem contra o Bayern e do nada uma falta que virou um pênalti para um toque na mão e depois no finalzinho o Bayern conseguiu empatar. E contra o Bayer Leverkusen foi bem nos dois confrontos que fez, apesar de ter perdido. A fase atual não é das melhores, nos últimos 5 jogos perdeu 3. Tem o retorno do Dani Olmo, que está voltando de lesão, chegou a ficar 12 jogos afastado. Esse Openda também me chama a atenção. Chegou para o lugar do Nkunku, né? Foi contratado junto ao Lens nessa temporada. Tem alguns bons jogadores, não tem tanta pressão, o que eu acho ruim. Acho que se jogasse um pouco mais pressionado, poderia talvez extrair melhor dos seus jogadores. O limite desse Leipzig, para mim, pelo que tem do outro lado, é as oitavas de final, Fred. Concordo contigo, e o limite do Real Madrid é a decisão, né, cara? Porque, assim, não tem como você olhar para um Real Madrid que, tudo bem, a gente pode falar aqui da tradição e etc e tal, mas tem muito mais, né, para além disso, brincadeiras à parte, porque o trabalho do Ancelotti, ele é muito, muito, muito bom, tem questões estruturais de problemas que certamente vão contra o que o próprio Ancelotti desejava, né? Ele queria um camisa 9 e não recebeu. Tudo bem que tem o Rossello, mas não é o camisa 9 à altura do Benzema, nem de perto. Ele queria mais um zagueiro nessa janela de inverno e também não recebeu. Então ele está conseguindo fazer, enfim, cara, um omelete sem a caixa de ovos completa. O que mesmo assim pode dar samba para esse Real Madrid chegar longe nessa Liga dos Campeões. Só perdeu... A gente está gravando antes do confronto contra o Girona. É um jogo muito importante, não sei se o Real Madrid perdeu no final de semana ou não. Mas até então só perdeu um jogo na temporada em 90 minutos. Perdeu para o Atlético de Madrid no primeiro turno do Campeonato Espanhol. Voltou a perder do Atlético de Madrid na Copa do Rei, mas em 90 minutos o jogo terminou empatado. Perdeu na prorrogação. Em 90 minutos só perdeu uma vez. O limite racional desse Real Madrid é pensar em título, mas eu acho que se chegar sem zagueiros, não vai chegar. Então, que Nacho e Rudiger não espirrem, não fiquem resfriados e não tomem cartões, porque eu acho que se esse time chegar a umas semifinais contra Arsenal, Manchester City ou Bayern de Munique
sem um dos zagueiros, isso vai pesar e eu acho que pode ser decisivo contra o Real Madrid. Então, assim, é um time que está jogando o suficiente para ganhar a Champions mais uma vez. O simples fato de ser o Real Madrid e do adversário ver o Real Madrid do outro lado, eu acho que assusta. Mas se não tiver um zagueiro nas fases decisivas, e olha que o Militão ainda pode voltar no final de abril, quem sabe, para o jogo de semifinal sem ritmo de jogo, mas se não tiver, por exemplo, nas quartas de final, que já pode ser contra qualquer um, né? Pode dar qualquer sorteio. Se não tiver contra esses adversários um zagueiro, eu acho que pode pesar. Então o Real Madrid eu acho que pode chegar longe o suficiente para ser campeão, com esse detalhe, se tiver zagueiro para disputar as partidas. O outro jogo eu acho que é mais fácil, né, Fred? O Copenhagen, que não faz um jogo oficial desde a última rodada da Champions, o pessoal da Dinamarca tem mais o que fazer do que ver futebol no inverno, contra o Manchester City, que a gente está gravando antes do final de semana, mas que não perde há 2 meses. 8 de dezembro, aquele jogo contra o Aston Villa, a última derrota, são 9 vitórias consecutivas do time do Guardiola. E que tem os retornos recentes de Kevin De Bruyne e Erling Haaland, salvo qualquer problema físico com algum deles nesse jogo contra o Everton pela Premier League. São 2 retornos que não participaram desses 2 meses de invencibilidade, né? Ou pouco participaram. O De Bruyne um pouco mais do que o Haaland. Os 2 só têm juntos 1, agora 2, imagino, contra o Everton. 3 jogos, na verdade, contando com o Burnley na abertura da Premier League, que foi quando o De Bruyne se machucou. São 3 jogos no total, imaginando que eles foram titulares agora no sábado contra o Everton, juntos pelo Manchester City na temporada. Então é um City que está embalando quando a gente sempre acha que o City vai embalar, que é essa fase em que os jogos começam a ter um pouco mais de um grau de importância para além dos 3 pontos quando você olha para a Premier League, as competições, as Copas vão chegando nas fases finais e tem o retorno dessas 2 estrelas, né? Então o Manchester City, eu acho que, enfim, não é nem um pouco ousado falar que também é outro que tem que olhar para a final da Liga dos Campeões, tem que olhar para uma vaga em Wembley, tem que olhar para, quem sabe, um segundo título consecutivo da Champions. O Copenhagen, cara, assim, não tem muito o que fazer e já fez muita coisa, né? Ele conseguiu se classificar num grupo embaçado com o dobro de pontos do Manchester United e à frente do Galatasaray, atrás, claro, do Bayern de Munique, mas que conseguiu vitórias emblemáticas nessa fase de grupos, quase conseguiu um bom resultado contra o próprio Bayern. Então é um time bem treinado, só que, cara, quando você fica quase 2 meses sem jogar bola de maneira oficial, eu acho muito difícil você voltar ao ritmo anterior. Um detalhe aqui para o pessoal que vai assistir essa partida, tem um atacante sueco do Copenhagen que está começando a ganhar minutos, pelo menos até parar para o inverno, e já fez 10 gols na temporada, mesmo não sendo titular absoluto, que é o Rooney Badji, que é um atacante sueco de 18 anos e que já está mais ou menos que naquelas especulações, já está sendo especulado para metade da Premier League. É um garoto que talvez ganhe minutos contra o próprio Manchester City, pode chamar nossa atenção nesse jogo, inclusive. Vale a pena ver. Eu acho que o limite, lógico, para esse time às oitavas, mas é o que você estava falando na primeira fase. Contra o Bayern, perdeu um jogo que não merecia, o 2-1 na Dinamarca, empatou bem na Alemanha, ganhou um, empatou outro contra o Galatasaray, contra o Manchester United, perde na Inglaterra e ganha na Dinamarca, né? Então, assim, é um time que se mostrou competitivo nesse grupo tão difícil. Jogos de amanhã, quarta-feira, tem PSG e Real Sociedad. O PSG tem um dado que é curioso, só tem 4 gols marcados menos do que neste momento da temporada anterior, que tinha Neymar e Messi no time. Neymar e Messi faziam um ataque com o Mbappé. Dá para perceber claramente que o time não sentiu a falta desses 2 jogadores. Tinha 79 gols depois de 30 partidas na temporada passada, tem 75 gols depois de 30 jogos, a gente está gravando antes do final de semana, nessa temporada. O Mbappé tem mais gols do que jogos, 30 gols em 29 partidas e ainda 7 assistências até aqui. Do lado da Real Sociedad, é uma ótima defesa, embora não seja um time defensivo, a segunda melhor defesa do campeonato espanhol. Nas últimas 10 partidas só tomou 4 gols, mas só fez 8. Real Sociedad virou um time que pouca coisa acontece nos seus jogos. A sensação que eu tenho é que se o campo tivesse 80 metros, a Real Sociedad ganharia de todo mundo. Os 20 metros finais é onde ela se complica, porque na defesa ela vai bem, no meio ela vai bem, até a entrada da área do adversário ela vai bem. Falta alguém que complete as jogadas que ela cria tão bem. Para mim, Frederico, o limite dos 2 é quartas de final, tá? Eu acho que, bom, evidentemente, um dos 2 vai acertar, um dos 2 eu vou acertar, um dos 2 vai passar, mas que Paris Saint-Germain, que o Real Sociedad passem das quartas de final me surpreende.
Eu também acho, cara. Eu também acho. Talvez no máximo uma semifinal a depender do sorteio das quartas, né? O lance, pra mim, mais curioso desse confronto especificamente é que do sorteio das oitavas pra cá, a minha confiança na Real Sociedade só diminuiu, muito por conta do crescimento aparente do PSG e da organização do Luiz Henrique e de um time que me parece melhor e mais preparado do que quando terminou a fase de grupos ou em certos momentos da fase de grupos. É claro que a gente tem que ver como que esse time se comporta com a pressão de um mata-mata. Tem muito jogador desse PSG que tem traumas dentro da Liga dos Campeões, tem traumas dentro do mata-mata da Liga dos Campeões, e temos que ver como que eles podem reagir se porventura a Real Sociedade começar a trazer problemas para o PSG dentro dessas duas partidas. Mas eu sinto que se naquele momento do sorteio eu achava que a Real Sociedade era de maneira concreta favorita, eu hoje não tenho essa certeza. A minha sensação é que o favoritismo passa um pouco mais para o lado do PSG, só que mesmo assim é um favoritismo do confronto. Não acho que nenhum dos dois pode fazer como o Klopp sugeriu, né, quando ele mesmo não conseguiu depois da final em Paris, que era reservar um hotel em Istambul. Acho que nem Real Sociedade e nem PSG podem reservar um hotel em Londres, até porque é muito difícil, Marcelo Beckler, você conseguir um cancelamento de graça em hotel em Londres, que já é caríssimo. Ah, é. Não, ainda mais se você quer reservar 40 quartos, né? Exatamente. Conseguir depois. Você imagina, o hotel vai se preparar para café da manhã para muita gente. Exato. Depois as pessoas não vão tomar café da manhã, eles vão falar: o que eu faço com avocado? O que eu faço com avocado? E não tem ninguém pra comer a gordura, porque jogador de futebol não vai comer a gordurada do café da manhã inglês. Exatamente. Que basicamente é um cigarro e um café também, né? Exatamente. Por isso que eu tô aqui há tanto tempo. PSV e Borussia Dortmund. É esse o próximo jogo? Nem é. É Lazio e Bayern de Munique. Lazio e Bayern de Munique se enfrentam. Foi um confronto de algumas temporadas atrás, que o Bayern de Munique já decidiu no confronto de ida, vencendo a Lazio na Itália por goleada. A Lazio é um time de meio de tabela no campeonato italiano, que quando eu vi jogar algumas vezes essa temporada, foi difícil de descrever o que a Lazio jogava. Ela não joga absolutamente nada. Assim, não é um time do Sarri. Não dá pra ver né? nada da impressão digital dele. Não dá pra ver, é um time engessado, um time duro, um time que não é protagonista. Contra o Bayern de Munique, que não brilha nessa temporada. Acho que as expectativas têm que ser baixas em relação ao volume de jogo que o Bayern gerou nos últimos tempos. Mas eu acho que o Bayern, pela capacidade individual dos seus jogadores, semifinal. Real Madrid e Manchester City, eu acho que final. Bayern de Munique, semifinal. Se ele perder para Manchester City, para Real Madrid, não me surpreende na semifinal. E a Lazio está aí porque o grupo permitia ela, tá? Porque não era time para estar nem em oitavas de final da Liga dos Campeões. O Bayern, para mim, tem risco a depender do sorteio. Eu acho que assim, passar pela Lazio é algo absolutamente natural. Mas, cara, assim, eu tenho sensações esquisitas e mistas sobre esse Bayern de Munique, tá? Eu sei que, enfim, tá ali brigando pelo título da Bundesliga com o Leverkusen e tudo mais, e, enfim, é a rotina do Bayern de Munique há 10 anos, mas não me passa a sensação que em relação à expectativa que eu criei quando o Bayern de Munique assinou com o Harry Kane, por exemplo. Eu achava que seria um time muito mais seguro, muito mais completo e muito mais controlador dos próprios jogos, né? Assim, o Bayern de Munique tem alguma questão ali que você pode ter adversários nem tão capacitados assim, criando mais problemas do que deveriam contra esse Bayern de Munique. Não esqueçamos que foi eliminado da Copa por um time de terceira divisão, né? Da Alemanha. Então, assim, tudo bem que é um dia, mas pode acontecer na Liga dos Campeões. Então, assim, eu vou ser até um pouco mais cético. Eu coloco o Bayern de Munique nas quartas de final. Se não houver crescimento, a depender do sorteio, o Bayern de Munique ele pode cair para um time mais forte do que a Lazio, mas para a Lazio ele não cairá. Vamos passar. Acho que dá para pegar isso. Dá para pegar esse bem de parâmetro com relação aos próximos jogos que a gente tem por aí. Por exemplo, a expectativa de Inter e Atlético de Madrid. Cara, esse eu acho que é o confronto mais legal, potencialmente, dessa fase de oitavas de final. É um confronto entre dois times que talvez não, né? Certamente não sejam campeões de audiência e que as pessoas estejam escrevendo artigos no Brasil sobre a Inter de Milão ou sobre o Atlético de Madrid, mas que trazem crescimentos interessantes, principalmente do lado italiano, né? Assim, porque é uma Inter, claro, que já vem com como é que se diz? Com
com o rótulo de vice-campeão da Liga dos Campeões, o que não é algo a ser desprezado, mas me parece um time ainda melhor do que aquela Inter que, lembremos, perdeu a final nos detalhes. Ficou longe de ser amassada pelo Manchester City, inclusive o último lance da final é o Ederson fazendo uma defesaça para evitar o que seria o gol de empate da Inter. É uma Inter de Milão ainda mais interessante, ainda mais difícil de ser batida, e com jogadores que chegaram encaixando muito bem nesse time do Inzaghi. O Atlético de Madrid, eu não sei qual... Porque assim, o Atlético ele vem ele começa a temporada com um novo envelope, né? Assim, de um Atlético mais ofensivo, aplicando goleadas, fazendo mais gols, sofrendo muito mais gols do que costumava sofrer com o Simeone. Mas quando a gente viu o Beckler em grandes jogos, parecia muito mais o Atlético que a gente está acostumado a esperar ver do que talvez essa nova suposta versão. Exatamente. Os jogos contra o Real Madrid, que o Atlético não perdeu em 90 minutos essa temporada, né? Ganhou um de 3-1. No Campeonato Espanhol empatou o outro de 1-1. Na Supercopa, empate por 3-3 no tempo normal, se eu não estou enganado, ou 2-2. Acho que é 3-3 e depois na Copa do Rei 2-2 no tempo normal. Mas sempre com um time esperando, contra-atacando. Contra o Barcelona foi assim, perdeu um do Girona 4-3, que o Girona também deu as cartas do jogo. Então é um time que parece que nos grandes jogos se sente mais confortável dando um passo atrás do que dando um passo à frente. Perdeu neste meio de semana a sua grandíssima invencibilidade em casa. Não perdia 28 jogos, com 26 vitórias e só 2 empates. Perdeu do Atlético Clube de Bilbao por 1-0 na semifinal da Copa do Rei. Ainda tem um jogo de volta a se disputar em San Mamés. E a Inter de Milão, quanto mais eu vejo, melhor eu acho. Eu não vi a Inter de Milão jogar mal ainda essa temporada. Eu vi ela ser superada pela Real Sociedad. A Real Sociedad, especialmente no primeiro jogo, porque no segundo as duas equipes já estavam classificadas. No primeiro jogo a Real Sociedad jogou muito bem. Foram dois confrontos que a Inter poupou muita gente. Aquela Inter da temporada passada não foi embora. Quando ela precisa ser cínica, jogar na defesa, não deixar você fazer nada, ela faz aquilo, que a gente viu ela se classificando desde a primeira fase da temporada passada contra o Barcelona, assim. Agora, ela tem mais cara do Simone Inzaghi, que é um técnico que já vem demonstrando que é um técnico ofensivo. É o melhor ataque da Itália disparado, é a melhor defesa, tem o artilheiro, o Lautaro Martinez faz a sua melhor temporada, a chegada do Marcos Thuram foi muito boa, a defesa se manteve forte, os três de meio, com a saída do Brozovic, se consolidaram, Barella, Brozovic, Barella, Mkhitaryan e Çalhanoğlu se consolidaram, o Di Marco, para mim, um dos melhores alas da esquerda de pelo menos 2 anos, é muito bom o time da Inter de Milão. A minha expectativa da Inter é semifinal. Eu acho que chegando nas quartas de final, se ela pegar alguns dos 3 favoritos, ela pode cair. Se não, acho que ela será favorita na maioria dos confrontos. E o Atlético de Madrid, a minha expectativa é mais baixa. A expectativa com o Atlético de Madrid é quartas de final. Acho que dificilmente algum confronto de quartas de final, uma vez que o Atlético de Madrid passe, vai colocar ele como favorito. Eu assino embaixo fazendo um rápido adendo que eu não me surpreenderia em ver a Inter de Milão finalista mais uma vez. Cara, é um time até aqui que me parece muito, muito, muito capaz de engrossar o caldo contra qualquer clube do planeta, assim. É um time, repito, ainda mais interessante do que o já interessante time do Inzaghi da temporada passada e, enfim, que se fale mais sobre o trabalho do Inzaghi, né? Que se fale mais sobre a capacidade dele de fazer times muito equilibrados. É uma Inter de Milão que ela consegue fazer... Ela já fazia o suficiente na temporada passada. E nessa temporada ela faz o suficiente quase sempre e às vezes com um tempero a mais. Então me parece um time não só interessante, não só eficiente, mas um time que flerta com encanto algumas vezes. Então eu tô muito empolgado. Hashtag empolguei com essa Inter de Milão, Marcelinho. Eu também gosto muito, sim, de lado B, né? Saindo dos favoritos Real Madrid, Manchester City e tal, Inter de Milão... Veremos, mas eu também adoro. PSV e Borussia Dortmund, para mim, estão nos seus limites. Mais o PSV do que o Dortmund, porque o PSV nessa temporada perdeu 2 vezes. Uma na Copa da Holanda e outra vez na Liga dos Campeões, quando ela perdeu de 4-0 do Arsenal. No campeonato holandês ela vai muito bem, ela tem 2 empates, ele PSV, tem 2 empates só, e a maioria dos jogos goleadas, uma média de mais de 3 gols por jogo, mas é um time sensacional. Só que se a gente for pegar desde a pré-Champions e a fase de grupos, de 10 jogos, ela não ganhou 5. Ela tem 4 empates e essa derrota para o Arsenal. Então, assim, dá para ver que a Europa fica grande demais para o time do PSV, que é liderado pelo Luuk de Jong,
passou aqui pelo futebol espanhol e passou pela Itália também, acho que passou pela Lazio, enfim, e que vai muito bem no PSV. Sevilha. Jogou no Sevilha, jogou no Barcelona, foi bastante útil ao Barcelona Itália, num momento mas, muito enfim, difícil. É um cara que, cara, 26 gols e 10 assistências em 32 jogos. É número de jogador de primeira linha, né? Assim, se ele não tivesse 35 anos e tivesse 19, certamente ele seria uma contratação de algum clube para a próxima temporada. E o Borussia Dortmund, do outro lado, um time muito inconstante, que quando pega grandes times pelo caminho, como foi, por exemplo, o Bayern de Munique, toma goleada, que passou da primeira fase no grupo da morte muito bem, mas que me parece que muito pela inconstância dos outros, inconstância do PSG, do Newcastle, do Milan. Não coloco fé do Dortmund além das quartas e acho que passa do PSV, que para mim já está no seu limite de oitavas de final. Cara, eu acho que é aquele confronto entre dois clubes que, sei lá, cara, se pegam alguém um peso um pouco mais pesado, cairiam nessas oitavas de final, mas um dos dois vai ter que passar e é isso, quartas de final e tá tudo certo, um grande abraço. A grande possível reviravolta dessa trama pode ser do Jadon Sancho, né? O Jadon Sancho ele sai do Manchester United, o Manchester United sai da Liga dos Campeões e o Sancho volta para a Liga dos Campeões. O Sancho que não atuou nessa Champions, né, com a camisa do Manchester United, ele já tinha, enfim, ele já foi exilado antes da Champions começar, e é um cara que, enfim, ele tem uma grande chance, né, nesses 2 jogos de oitavas e provavelmente 2 jogos das quartas de final, para provar que o Ten Hag estava errado, para provar que ele ainda é um grande jogador, para provar que ele pode ser o Jadon Sancho do próprio Borussia Dortmund. Mas tem outro jogador inglês que é interessante, que eu não sei quantos minutos ele vai ganhar, que é o Bynoe Gittens. É um garoto de 19 anos e que volta e meia consegue trazer um salseiro ali para o segundo tempo das partidas do Borussia Dortmund. Acho mesmo assim que o Borussia passa até de maneira confortável pelo PSV, mas o teto tá nas quartas de final da Liga dos Campeões. Vamos passar. Eu não sei não, hein? Eu fiquei no seu confortável aí. Eu acho que passa o Dortmund, mas tem dia que eu acho mais, tem dia que eu acho menos, tá? Porque o PSV, eu acho que a montanha Europa é grande demais pro PSV, e deu pra ver que assim, né, os jogos contra Sevilha e Lens foram acirrados, e pra passar da pré-Champions também, passou do Rangers, né, você fez esse jogo. O primeiro jogo foi difícil, no segundo jogo eles se soltaram e ganharam, então assim, dá pra ver que uma coisa é jogar na Holanda, outra coisa é jogar... Mas eu não sei não, viu? Aqui pode dar encaixe. Eu acho que passa o Dortmund, mas o seu confortável me deixou desconfortável, eu tive que fazer esse comentário, já passando por cima do seu próximo comentário. Não tem nenhum problema, eu espero que você tenha se sentido confortável em me deixar desconfortável para se confortar. Eu sou muito bom deixando os outros confortáveis. Isso é verdade. Vamos para Porto e Arsenal, primeiro jogo em Portugal. Cara, o Porto é o terceiro colocado da Liga Portuguesa, enfim, não parece que vai bater no título nessa temporada, pelo menos essa sensação até aqui, enquanto o Arsenal tenta mais uma vez se colocar na briga para o título da Premier League, ficou na segunda colocação na temporada passada, e agora além do City tem o Liverpool também nessa conversa, Liverpool esse que tomou um atropelo do Arsenal recentemente jogando no Emirates Stadium. Cara, eu estava vendo aqui, a última vez que o Arsenal jogou as quartas de final da Liga dos Campeões, o Henry jogava, só que no Barcelona, que enfrentou o Arsenal nas quartas de final e que atropelou o time do Wenger. Então, desde então, o Arsenal ou caiu nas oitavas ou nem disputou a Liga dos Campeões. Tá na hora de voltar e precisa passar pelo Porto, e eu acho que passando pelo Porto, mostrando que pode ser o Arsenal da Premier League dentro do mata-mata da Liga dos Campeões, que é ainda uma interrogação pra gente, né? A gente não viu esse teste ainda com o Arsenal do Arteta, mostrando que pode ser, aí eu tenho uma confiança de um Arsenal potencialmente semifinalista. Ainda não coloco como finalista de Liga dos Campeões, porque eu acho que o Arsenal precisa de um pouco mais de estofo, de participações seguidas na Champions para ganhar corpo para isso. O Arsenal para mim também é capacidade de semifinalista. Eu acho que o time que disputa uma Premier League contra o Manchester City, ele disputa qualquer coisa. Então disputaram na temporada passada, eles sabem muito bem o que aconteceu nas últimas rodadas, que faltou jogador, que tinha que ter um elenco mais qualificado e tal, tentaram se reforçar para essa temporada, mas um time que disputa dos
10 meses do ano, 9 meses, 8 meses e meio contra o Manchester City, é porque joga contra qualquer um. E nessa temporada está disputando, né? Se o Manchester City ganhar esses jogos que faltam, vai ficar só 3 pontos à frente do Arsenal na classificação depois de 23 rodadas disputadas. Então tá ali disputando. E conseguiu essa grande vitória contra o Liverpool. Para mim também é semifinal, o Arsenal. E o Porto deu muito azar no emparelhamento. Porque se fosse Porto e Atlético de Madrid, Porto e Dortmund, Porto e Barcelona, que nem podia porque estava na primeira fase, mas Porto e Barcelona, apesar de ter perdido as duas, eu acho que fez 2 jogos totalmente parelhos com o Barcelona, o Porto e Real Sociedad, eu acho que o Porto teria quase 50% de chances de passar contra esses times, porque é um time muito duro, é um time muito compacto, é um time que o técnico está há muito tempo, que os jogadores compram muito bem a ideia, mas tem até um quê aqui de confronto contra ingleses, e teve um time que passou por cima do Porto muitas vezes, que foi o Liverpool, e jogo muito rápido, muito direto, e eu acho que isso atrapalha o time do Porto quando pega adversários intensos, e o Arsenal é. Então, para mim, Porto está no seu limite, será as oitavas de final, e o Arsenal, eu acho que pode ir mais longe, passando das quartas. Napoli e Barcelona. O Napoli é um time de meio de tabela na Itália, que já trocou de técnico durante a temporada, que tem problemas internos que a gente vê em torno do Kvaratskhelia e em torno do Osimhen, já em alguns momentos se chocaram durante esse curso, mas que o Kvaratskhelia, por exemplo, está jogando bem, o Osimhen ainda está na disputa da Copa Africana de Nações. O Barcelona, do outro lado, o técnico pediu demissão e 3 dias depois estava dando entrevista prévia de um jogo, assim, está cumprindo um aviso prévio, chave. É um time que vai chegar recuperando lesionados, Ter Stegen vai chegar sem ritmo, Rafinha sem ritmo, talvez jogue João Félix. Por enquanto, o ataque do Barcelona é composto do Lewandowski, com 35 anos, e um garoto de 16 que podia muito bem ser filho dele, um filho de 19, 20 anos, o Lamine Yamal, e o Vitor Roque, que está jogando minutos porque ainda está completamente desadaptado ou inadaptado aqui ao estilo de jogo do Barcelona. Para mim, Fred, os dois estão no seu limite, tá? Eles vão passar, um dos dois vai passar porque tem que passar, porque eles vão se enfrentar. Mas para mim, o limite de Napoli e de Barcelona nessa temporada seria as oitavas e será as quartas para um desses dois. Cara, são 2 histórias de descer a ladeira de uma maneira que eu não esperava, tá? Cara, o Napoli da temporada passada, a gente estaria aqui falando mil maravilhas e com excelentes expectativas e tudo mais, e o Napoli, tudo bem, perde o Spalletti sem, né, ser a decisão do próprio clube, mas vai lá e traz o Rudi Garcia, assim, o que você quer fazer com a sua temporada trazendo um cara que falava outra língua futebolisticamente, né, do que o treinador anterior, e é isso, assim, deu certo o plano de dar errado para a temporada do Napoli, que conseguiram, trocou de treinador em novembro, e aí acumulam-se essas polêmicas e tudo mais, e eu concordo contigo, o Napoli, ele passa para o mata-mata muito no talento individual, que eu não acho que vai ser o suficiente para nem passar do Barcelona, tá? Acho que o Barcelona passa do Napoli, mas eu concordo contigo que o teto parece ser a próxima fase. Como é que... Eu fico me perguntando como que um clube se organiza nos meses finais sabendo que o treinador está saindo, por mais que seja um grande nome da história do clube e um cara que todo mundo em Barcelona olha de maneira, né, venera uma figura do Xavi. O que é que pode clicar? Porque é preciso um clique mágico, né, para esse Barcelona voltar a jogar um futebol capaz de estar em Wembley, por exemplo. Não é algo que me parece provável, o que é uma pena, porque a última lembrança do Barcelona em Wembley é uma lembrança muito, muito marcante para o futebol europeu. As duas, né? Porque ganhou sua primeira Champions lá também. Mas a última é a obra-prima do Guardiola, aquela final contra o Manchester United. Cara, o que eu acho que pode mudar... Esse time tem problemas de ordem física, muita gente se machuca, tem problemas de que ataca mal, acho que é um elenco desequilibrado, não tem jogador de 1 contra 1, tem um tanto de problema futebolístico. Mas também tem um problema de confiança muito grande. A pressão para se jogar aqui é muito grande. Os jogadores jogam pior no Barcelona, eu acho, pela pressão que eles sofrem, porque do outro lado tem o Real Madrid, então isso te traz um espelho horrível de o que seu rival está fazendo, o que seu rival está ganhando, e ainda tem essa pressão de ter que jogar bonito, o entorno daqui é muito complicado. O Xavi anunciar que vai sair, eu acho que tende a deixar os jogadores mais leves. Todo mundo sabe que o problema é o Xavi. Então, ganhando ou perdendo, o problema é o Xavi, o problema vai ser resolvido, o problema já está na porta de saída. Jogou muito bem no último final de semana, e eu acho que a tendência é jogar um pouco mais leve de aqui até o final da temporada. Os títulos que ele podia ganhar ele já perdeu, que eram as Copas Nacionais, porque no campeonato não tem pique para ir atrás do Real Madrid.
Então, assim, o que pode ter de pressão no Campeonato Espanhol é não ficar no G4. Mas de resto, acho que esse time vai jogar mais leve, esse time vai jogar com menos responsabilidade, toda derrota vai estar a cara do Xavi lá para tomar tapa e não a deles. Então, acho que o time ficará mais leve. E esse pode ser o clique. Os problemas de elenco desequilibrado, de não conseguir ter drible, de não sei o quê, e de atacar mal e defender mal, isso vamos ver se o Xavi consegue corrigir a partir da leveza dos jogadores. Mas eu acho que a atitude dele de falar... E ele falou, eu já disse desde o dia que eu cheguei, que quando eu não conseguisse e achasse que eu estivesse atrapalhando, eu ia embora. E é o que eu estou fazendo. Então acho que ele vai deixar o time mais leve para essa reta final de temporada, e isso pode ser positivo. Boa. Marcelinho Becklerzaço. Chegou a hora, hein? Ah, agora vai começar. Out of context. E eu quero começar pelo seu. Por favor, faça as honras. Então vamos lá. Voltando 20 anos no tempo, porque aqui a gente está projetando onde que os times podem chegar e tal, para vocês terem ideia do que foi a Liga dos Campeões temporada 2003-2004. Começando, o Paris Saint-Germain praticamente fazia água no seu campeonato, né? Era um time que praticamente só disputava, não tinha ganhado nenhum título ainda. Era o francês do Lyon, né? Era o francês do Lyon, que ganhou 8 títulos seguidos. Nessa temporada disputam Lyon, Olympique de Marselha e Mônaco. O Mônaco, inclusive, chega na decisão. O Paris Saint-Germain nem disputa. A Espanha teve 4 participantes. Nem Barcelona, nem Atlético de Madrid e nem Sevilha estavam. Eram o Real Madrid, o Deportivo La Coruña, que foi semifinalista, o Celta de Vigo e ainda a Real Sociedad, que 20 anos depois, porque nesses 20 anos a Real Sociedad não jogou e 20 anos depois volta a jogar. E aí, no mata-mata já tem algumas curiosidades de como essa Liga dos Campeões foi toda mal desenhada do ponto de vista dos favoritismos. O Celta de Vigo elimina o Arsenal nas oitavas de final, o Arsenal do Arsène Wenger, o time dos invictos, né? O time dos invictos, temporada 3-4, é eliminado pelo... não, aliás, esse time perde ganha do Celta de Vigo de 5-2 e depois perde na rodada seguinte. Passa pelo Celta de Vigo, mas o La Coruña elimina a Juventus, de Turim, que era atual campeão, cai para o Deportivo La Coruña, a Juventus tinha ganhado do Milan na decisão. Aí depois né? o Super Depor. Nas quartas de final, o La Coruña elimina o Milan, que era o finalista da temporada anterior e vai ser o finalista da temporada seguinte. No meio disso tem uma eliminação para o Deportivo La Coruña. O Arsenal cai para o Chelsea no confronto interno, e ainda era o Chelsea que tinha acabado de chegar o Abramovich e tal, era uma primeira temporada assim meio que vamos ver, e o Arsenal não ganha nenhum dos 2 jogos, empata um e perde o outro. E o Real Madrid cai para o Mônaco, depois de ter vencido a ida no Bernabéu por 4-2. O Real Madrid perde a volta 3-1, 2 gols marcados fora de casa, passa o Mônaco. Aí depois o Mônaco passa pelo Chelsea, o Porto elimina o Deportivo La Coruña e o Porto é campeão depois em cima do Mônaco. A eliminação do Milan para o Deportivo nas quartas de final ainda tem um quê de... O Milan fez 4-1 na ida no Deportivo. E na volta tomou um 4-0. O Deportivo do Diego Tristan era o principal jogador daquele time. Então olha só que doideira que foi a final da Liga dos Campeões, a fase final da Liga dos Campeões. Eu imagino que quem transmitiu esse torneio, que queria o Arsenal dos invictos contra o Real Madrid Galáctico na final, que ficou com Porto e Mônaco, deve ter ficado felicíssimo. Então, já aqui vai meu brinde e parabéns ao Copenhagen pelo título da Liga dos Campeões de 2023 e 2024, depois de uma final disputadíssima com o PSV. Exatamente. Luke de Jong fez 3 gols e não foi suficiente. Cara, que loucura, né? Como que... Tudo bem que assim, isso é um retrato, não é um filme, né? Do futebol de 20 anos atrás. Mas que retrato, cara. Em paralelo, o Once Caldas foi campeão da Libertadores, não foi nesse ano? Foi. O Once Caldas ganhou a Libertadores, o Santo André ganhou Só empatando. a Copa do Brasil. E o Santo André ganhou... O Santo André do Elvis ganhou a Copa do Brasil no Maracanã. Caramba, cara, que ano, hein? O Once Caldas tirou o Santos... 2004 era o Santos do Robinho e do Diego ainda. Tirou o São Paulo, do Luiz Fabiano, acho que ainda estava Júlio Batista, o Kaká acho que já tinha saído, o Kaká já tinha saído. E depois, a final, acho que é contra o Boca. Eu acho que é esse o caminho que faz o Once Caldas no mata-mata. Santos, São Paulo e Boca para ser campeão. Cara, que doideira. E a Grécia é campeã da Euro. Exatamente. Que ano maravilhoso. Vamos ver como é que vai ser 2024, hein? Cara, o meu out of context, ele não é tão legal quanto o seu,
e ele não vai tanto ao passado, mas ele traz talvez uma surpresa para muita gente, cara, que é o prosseguimento da história do Gandula, e eu não estou falando da Fernanda Maia, apresentadora do SBT, que foi Gandula do Botafogo, que eu inclusive a entrevistei naquele jogo fatídico, mas do Gandula que ajudou a repor a bola rapidamente para aquele escanteio do Arnold naquele 4-0 contra o Barcelona em 2019. O Tava Oakley demorando, né? Canonier, pois é. Pois é. Eu podia ter só falado daquele jogo marcante, né? Você podia ter contado outra história, né? Sua história é meio merda, que eu já sei qual que é. Você nem precisava ter ido por esse caminho. O Liverpool nem na Liga dos Campeões tá, mas então, vamos lá. Verdade. Mas é uma história de Champions, mas que não tem relação com o Liverpool, que não está na Champions. Mas enfim, o Oakley Canonier, ele tinha 14 anos naquela época, um garoto de Leeds, mas da base do Liverpool. E aqui é muito... Enfim, no futebol, né? Em geral é muito comum a molecada da base ser Gandula, né? Por muito tempo, por exemplo, eu lembro do filho do Fernandinho do City ser Gandula dos jogos do City, que ele jogava na base do City e ia lá, fazia lá trabalhar nos jogos do pai. O Oakley, ele fica marcado por aquela reposição e vira um personagem por aquele jogo, mas ele, que hoje tem 19 anos, né? E eu esqueci que alguém que tinha 14 em 2019 teria 19 em 2024, o que para mim parece que não faz sentido matematicamente falando, mas ele já tem 19 anos, Marcelo Beckler. E na base do Liverpool, ele ainda não subiu para os profissionais, ele tem 44 gols marcados em 60 jogos. É fácil, né? Ele faz as coisas quando ninguém tá vendo, aí fica fácil. E ainda mais como Gandula, né? Porque eu tô dizendo que ele também é Gandula no jogo da base. Então ele entra no intervalo, ele faz 14 gols por jogo. Fica arremessando bola pra dentro do gol sem ninguém ver e depois coloca nas contas dele. Exatamente. Mas seria, não sei, né? Se ele vai virar o degrau do profissional da base profissional muito grande. Não sei se ele vai virar jogador profissional do Liverpool, se ele vai ter chance de ser titular no Liverpool, de fazer gol pelo Liverpool, mas imagina se esse moleque faz um gol na Liga dos Campeões, depois de ficar marcado como um Gandula, para depois virar um homem-gol. Marcelo. Bom, a gente tem o caso do atacante norueguês agora do Manchester City, né? O Obi. O rapaz, como é que é o nome dele? Caramba. O ponta pela esquerda. Isso, é o Oscar Bob. Bob. Que também foi na Gandula, tem lá uma cena do Guardiola dando instruções para ele como Gandula e tal. O próprio Pep Guardiola, né? Tem algumas fotos dele no Camp Nou como Gandula e tal. E este idiota aí de Liverpool também, que aparentemente é um garoto prodígio que não para de fazer gol, que daqui a pouco eu já tô vendo claramente, daqui a 2 anos, oitavas de final, Liverpool-Barcelona, vai fazer um gol de escanteio, porque assim é o mundo do Barcelona, e vai classificar o Liverpool depois de 2 jogos. Escanteio cobrado pelo Arnold. Mas não vai dando ideia, porque as coisas acontecem. O universo realiza. Cara, isso vai acontecer daqui a pouco. Daqui a 5 anos. Exatamente. E eu puto 2 vezes, né? Só voltando ao meu out of context, 2003, 2004, o Valência ganhou o Campeonato Espanhol. Entendi. É porque ainda faltou um. O Valência ganhou o Campeonato Espanhol. A última vez que alguém que não foi Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid ganhou o Campeonato Espanhol foi o Valência, que ganhou naquele ano. E, então, mais uma coisa para essas doideiras de 2004. E a Ponte Preta foi campeã brasileira, né? Não, brincadeira, imagina. Campeão brasileiro foi o Santos. Santos. Grandes merda. Tinha ganhado 2 anos antes, era base do mesmo time. Tá tudo tirado de contexto. Agora, resumo. Fred Caldeira, vamos resumir rapidamente com os palpites que a gente passou aqui. Mas eu não lembro de nada. Exatamente. Agora é que eu quero ver. Bom, resumo. Pensamos que quem pode chegar até a final da Liga dos Campeões? A gente colocou Real Madrid e Manchester City, né, como finalistas. Isso. E um asterisco para Inter de Milão. E a Inter ali, né? Como... Semifinalistas a gente colocou Inter e Arsenal, e a Inter podendo chegar. Ou seja, teremos só 2 semifinalistas. Real Madrid e City. E Arsenal e Inter. Quartas de final, Bayern de Munique. Bom, aí quartas de final, todos os que não são, que a gente acha que caem nas oitavas de final, que são a Lazio, o Copenhagen, o PSV, o Porto, e aí Barcelona ou Napoli. Um desses tem que cair. Por exemplo, o Atlético de Madrid a gente acha que é um time que até pode chegar até as quartas.
mas tem a Inter do outro lado, que pode passar. Então, basicamente, colocamos como favoritos Real Madrid, Manchester City e numa prateleira logo abaixo, Arsenal e Inter de Milão. Acho que é um bom resumo, né? E não colocamos o Bayern de Munique, né? Entre esses 4 aí, né? Temos Real Madrid, City, Arsenal e Inter. Não colocamos o Bayern de Munique. Eu, inclusive, acho que bate nas quartas. Você acha que pode chegar até as semis, né? Eu acho que pode chegar até a semifinal. Daqui a pouco entra no meio do programa Arthur Quesada, de boina, reclamando, vocês ficam contra o Bayern de Munique, não sei o que e tal. Vai estar imitando, sei lá, uma águia bêbada, né, na Oktoberfest. São bons favoritos, hein? Real Madrid, gostei. Manchester City, Inter e Arsenal. Veremos isso antes das oitavas. Mais pra frente deve ter um programa parecido com projeções. Acho que quartas de final não, mas semifinal talvez dê, né? A gente fazer projeções pra final e tal. E talvez comparar com os nossos palpites de hoje, né? A gente, lá na frente, ver se a gente estava errado ou se a gente estava certo. Não, a gente estava certo. A gente vai achar justificativas pra tudo que a gente errou. É verdade. O que pode errar é a Champions, e não a gente. Os times podem errar, né? A gente não. A nossa análise é essa mesmo. Agora, que outra coisa é que eles vão lá e não cumpram com o que está combinado. Exatamente, exatamente. Marcelo Beckler, sempre um prazer reconfortante. É isso aí. E na terça-feira que vem tem mais prazer. Porque vocês estão assistindo isso aqui em dia de Champions, em Carnaval, vocês acham que todo Carnaval tem seu fim e que o prazer acaba na quarta-feira de cinzas e que aí começa a quaresma e que as pessoas fazem promessa de ficar 40 dias sem fazer as coisas, vocês estão muito enganados. Terça-feira que vem tem mais prazer às 11 da manhã. Agende a hora do seu prazer, porque a pior coisa que pode ter é você ser surpreendido com prazer inesperado. Então, terça-feira que vem tem mais. Eu pensei que a quaresma era a época que você só podia chutar a bola de trivela. Você pode fazer isso a qualquer momento. Desde que você consiga, né? Se não conseguir, fica problemático. É isso, hein? Vamos curtir nosso carnaval no meu bloco do Eu Sozinho. Até semana que vem, Beijo meu povo. pra vocês. Tchau.